Muito boa noite, está começando mais um programa Pensando Bem, ao vivo aqui na TV Câmara Natal. Hoje aqui comigo e com o jornalista Joaquim Pinheiro, meu parceiro aqui de Pensando Bem, o deputado federal Rafael Mota do PROS. Deputado, muito boa noite. Desde já, obrigado por ter aceito nosso convite, deputado. Obrigado, Danilo, obrigado, Pinheiro, pelo convite. É um prazer estar aqui, retornar a essa casa, que eu fui vereador com muito orgulho, muito me honra, e discutindo um pouquinho sobre a política de Brasília, política estadual, política municipal. Pinheirão, boa noite, meu amigo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Rafael. É um prazer, né, recebê-lo aqui. Rafael é político da nova geração, né? Exato. Está aí. Bom, eu inicialmente perguntaria logo a Rafael, a gente está vivendo um ano pré-eleitoral, né? Teremos eleição no próximo ano, em outubro. E os nomes já começam a circular, né, na capital, com relação à Prefeitura de Natal. E o seu nome é um dos nomes que vem sendo falado aí nas rodas políticas. Eu perguntaria, Rafael, se existe essa possibilidade de você disputar a Prefeitura de Natal em 2016. Olha, Pinheiro, eu fico muito feliz em saber que realmente o nosso nome tem circulado nas rodas políticas, nas discussões. Eu fui vereador em Natal, fui o segundo mais votado na eleição de 2012, tive quase 10 mil votos aqui na capital. Como deputado federal também fui o segundo mais votado do estado e o segundo mais votado também em Natal, com quase 30 mil votos. Então, isso cria realmente uma perspectiva. Eu acho que eu entrei pela política no primeiro degrau da política, que é de ser vereador, na vereança. E tem um conjunto de amigos muito forte aqui na Câmara Municipal. É a cidade que eu amo, a cidade que eu nasci, a cidade que eu quero envelhecer e morrer, e nada mais justo do que a gente tentar ajudar a nossa capital. Mas eu estou cumprindo o meu mandato de deputado federal, o qual fui outorgado pelo povo, com muito orgulho, com muita honra, com muita responsabilidade, buscando trazer os benefícios para o meu estado. Mas na política sempre se fala, né? A gente não pode descartar nada, mas depende das conjunturas, do momentânea, do que o cidadão natalense realmente precisa, porque a gente sabe que realmente a nossa cidade precisa de um pouco mais de cuidado. E já fazendo logo a segunda pergunta, dentro desse prisma aí, desse tema, como é que você avalia a administração do prefeito Carlos Eduardo? Olha, a gente sabe que o prefeito Carlos Eduardo teve uma grande, digamos assim, cabo eleitoral, que foi a prefeita Micarla. Infelizmente saiu com um certo desgaste, a gente sabe, por diversas questões, enfim. E a população de Natal, naquele momento, preferiu ter a certeza de um bom administrador, que tivesse realmente o conhecimento da cidade, e outorgou a ele o mandato de prefeito. Mas eu avalio hoje, como Natal, realmente eu queria saber o que a gente realmente vê na nossa cidade, que não seja as questões como, por exemplo, limpeza urbana e malha viária. Ele foi muito beneficiado com as obras da Copa, né? Exatamente, que inclusive não finalizaram totalmente, como, por exemplo, a macrodrenagem, que ainda continua em uma situação de finalizar. Mas eu acho que Natal ainda precisa realmente de um gestor público que venha melhorar a nossa cidade. Eu acho que Carlos Eduardo, com todo respeito, por ser um bom administrador, e reconhecidamente um bom administrador, mas ainda está aquém do que a nossa cidade precisa. Detalhe importante, só acrescentando essa história aí, que as obras da Copa só saíram porque os projetos foram aprovados ainda na gestão Micarla de Souza, né? Exatamente. E os recursos também foram aprovados na gestão Micarla de Souza. Então o prefeito só teve o trabalho aí de concluir, de transformar em realidade esses projetos, que a prefeita Micarla de Souza, por incompetência, né, da gestão e por falhas da gestão, juntamente com o governo do estado também, não tirou do papel naquela época, é verdade. Deputado, abordando a questão municipal, também a questão estadual, o que é que o senhor está achando desse primeiro ano do governo Robson Faria? Na verdade, estamos aí chegando na metade do 10º mês, né, do governo Robson Faria. Tem a greve da UERN, tem algumas falhas, alguns problemas aí. Hoje surgiu aí na imprensa, né, o possível rompimento com a senadora Fátima Bezerra, que foi desmentido por alguns assessores próximos a ela. Na verdade, uma insatisfação generalizada do grupo dela, mas ela disse que mantém a parceria com o governo Robson, inclusive vai indicar novos nomes para substituir o pessoal que está pedindo exoneração aí. Como é que você está vendo esse governo Robson Faria, esses primeiros 10 meses? Passou do momento de estreia, a gente sabe que já passou do momento de estreia, então o governo já deveria ter realmente uma bandeira sendo encaminhada. A gente vê que os sucessivos saques da Previdência do Estado têm dado benefício e condições de pagamento, por exemplo, da folha salarial do Estado, enfim, do funcionalismo público. E o que a gente vê é que nós estamos, por exemplo, enfrentando uma seca avassaladora, a maior dos últimos 50 anos, com previsão de mais um ano de estiagem. E, infelizmente, a gente vê cada vez mais, por exemplo,
a situação de calamidade do nosso estado sendo cada vez mais renovada, os municípios que hoje vivem com rodízio de água têm aumentado a sua quantidade. Infelizmente, eu acho que ainda precisa ter tem que improvisar nesse momento. A gente sabe que os estados, os municípios brasileiros estão em uma situação financeira dificílima, mas quem se propõe a ser governador de estado, prefeito municipal, tem que ter o senso e, eu diria assim, a habilidade realmente de fazer de uma crise uma oportunidade de crescimento. Inclusive, sugeri na reunião da semana passada, Danilo, que foi encaminhado pela bancada federal, justamente com a participação do governo do estado, onde as emendas de bancada seriam encaminhadas através de uma consonância entre os deputados federais, senadores e o governo do estado. Sugeri que, por exemplo, se criasse, junto à Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, um escritório para poder analisar quais são as prioridades do nosso estado. Assim foi na Bahia, assim foi no Rio Grande do Sul, os roteiros de vinho no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou então a costa baiana em relação aos resorts, foram baseados justamente numa secretaria, ou enfim, num planejamento em relação à logística daqueles estados. Investir em infraestrutura, investir em logística, investir nas prioridades que o estado tem com o nosso cidadão. Então, que a gente foque na seca, que a gente foque na segurança pública, que tem sido muito debatido, sucessivos assassinatos sendo cometidos nas casas de detenção, a seca avassaladora, enfim. Então, assim, eu acho que precisa realmente ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de ouvidoria realmente em relação ao cidadão potiguar, para poder saber quais são os encaminhamentos. Quem se propõe a ser governador do estado tem que estar habilitado para poder suprir as carências e essas expectativas do povo potiguar. Rafael, eu não sou especialista, mas, no meu entendimento, esse problema da seca, da crise hídrica no estado, os governos estão subestimando, os gestores estão subestimando esse problema. Eu acho que isso é da maior gravidade e, no meu entendimento, temos que partir para a água do mar, para a dessalinização da água do mar. Porque como é que você vai construir barragens, poços, essas coisas, se não chove no estado? E o governo não está vendo, principalmente o governo federal, né? Está aí o Rio São Francisco, né? Num momento desse que era para estar já, né, servindo aqui ao estado, aí está empacada a obra. Exato. E ninguém sabe quando é que vai ser concluída. E a previsão é cada vez mais realmente sendo adiado realmente essa transposição. E outro, o Rio São Francisco, o volume do São Francisco hoje não está tão satisfatório para poder encher a bacia hidrográfica do Potiguar, infelizmente. E a gente tem visto, por exemplo, as próprias obras. A gente teve uma reunião com o ministro aqui, o Gilberto Occhi, aqui na Assembleia Legislativa, que demonstrou que realmente as prioridades hoje, por exemplo, Oiticica está andando a passos de tartarugas, porque hoje a prioridade realmente do governo federal é única e exclusivamente cortar gastos e investir na transposição do São Francisco, que se encontra já em atraso. Então, assim, o nosso mandato tem feito o que pode. Por exemplo, pedimos recentemente um estudo que a Petrobras, sempre que vai fazer uma prospecção em alguma região, faz essas análises e muitas das vezes encontra água, recursos hídricos que podem ser explorados através de poços tubulares, com a instalação, com o recolhimento desse tipo de água, e poder destinar, por exemplo, para o nosso cidadão potiguar. E a gente pediu a liberação desses recursos, desses estudos, para poder fornecer ao governo estadual, à Secretaria de Recursos Hídricos, esses estudos, e a partir daí se ter um planejamento de perfuração de poços. Também foi sugerido por nós que pudéssemos, por exemplo, integralmente as emendas parlamentares de bancada ser destinadas única e exclusivamente para perfuração e instalação de poços tubulares. Infelizmente não se pode, porque é uma verba que tem que ser realmente vinculada a determinadas secretarias, a determinada município. Infelizmente não pode ser feito. Mas pensar com um pensamento avançado, nós estamos aí no século XXI, onde o ser humano é capaz de internet, de gerenciamento de dados, de informações. Por que não utilizar a tecnologia realmente que hoje é desenvolvida, por exemplo, para dessalinização? O Rio Grande do Norte hoje tem um potencial eólico muito grande, tem um potencial de energia solar muito grande, fotovoltaica. Poderia se atrelar isso sim. Hoje na Espanha, por exemplo, você tem capacidade, a Espanha se encontra no deserto. O próprio Israel mesmo, hoje eles são altamente autossuficientes em relação à agricultura daquele país, em relação e eles têm lá, eu acho que são 10 dias de chuva ao longo do ano.
Então a gente tem que pensar realmente grande. Por que não dessalinizar a água do mar, evapotranspiração? Eu acho que não tem outra alternativa. Existem outros recursos, o própria exploração do aquífero do Guarani, que hoje é o maior aquífero do mundo, que se encontra na região sudeste do nosso país, ser destinado realmente esse recurso hídrico para o nosso Nordeste brasileiro. Só para fechar também o assunto, essa questão da seca, né, no país que já dura desde sempre, né? A seca é um problema histórico do Brasil e, no entanto, o governo nunca arranjou uma solução, nunca encontrou uma solução ou, se encontrou, não colocou em prática. E esse problema da seca só vai se prolongando. Até ligando aí um assunto ao outro, deputado, o governo federal vem fazendo essa obra aí da transposição do Rio São Francisco desde o governo Lula, né? Foi uma promessa do presidente Lula. A obra já duplicou de preço, já está em não sei nem quantos bilhões de reais e continua sem previsão de conclusão. A minha pergunta é: que análise você faz do governo federal de Dilma Rousseff, hoje um governo tão criticado, né? Todo dia se fala impeachment lá na Câmara dos Deputados, você deve estar bastante por dentro aí do assunto. Que análise você faz desse governo de Dilma Rousseff, que, por exemplo, já está em seu segundo mandato, né? seu 5º ano, e a transposição do Rio São Francisco continua apenas uma promessa, né? Pelo menos por enquanto. Exato. Não, eu sempre fui muito cético em relação à análise de governo, né? Eu procuro analisar friamente, sem nenhum tipo de paixão. O governo Dilma tem falhado em alguns aspectos, né? Eu acho que tem faltado um pouco de humildade. A classe política, nós que somos deputados federais, somos eleitos pelo povo, que estamos diariamente nas nossas bases, visitando as pessoas, ouvindo as dificuldades que os municípios enfrentam, tem que ser mais, eu acho que ouvidos, basta isso realmente. E, infelizmente, o governo Dilma tem cometido sucessivos erros. É uma crise institucional, uma crise de diálogo que existe entre o parlamento e o Planalto. A base realmente se encontra rachada, completamente rachada. A crítica vem de setores do próprio PT realmente ao governo federal. Estamos vivendo uma crise que todo mundo sabe, uma crise econômica, o Brasil sendo rebaixado sucessivamente pelos os organismos internacionais que têm a obrigação de saber se um país é ou não realmente bom de investimento. E, infelizmente, o que a gente sente não é falta de recurso, eu acho que é falta realmente de gerenciamento, de focar no que a gente precisa para poder sair dessa crise. O governo Dilma aí eu também faço uma crítica também àqueles que ocupam as pastas ministeriais, que devem realmente ouvir os pleitos dos cidadãos. São cortes sucessivos, as emendas parlamentares também têm sofrido diversos cortes. O ministro Joaquim Levy, na sua inteligência, sabe que realmente o ajuste fiscal é interessante para o nosso país, para que a gente possa colher num futuro próximo, mas eu acho que falta um pouco mais de diálogo entre os parlamentos, entre os políticos e o Planalto. Não se pode gerenciar um país sem ouvir aqueles que estão ali para ajudar. Você acha que ela pode ser afastada do cargo? A presidente pode ser afastada do cargo ou não? Depende. O que tem se analisado hoje em relação ao impeachment é as pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais têm sido cometidas aí ao longo de outros governos. Eu acho que todo gestor público, principalmente um presidente da República, que é um poder que você está ali eleito democraticamente pela maioria da população brasileira, não é apenas com a situação pontual e que de baixa gravidade, vale salientar, e muitas das vezes que não foi cometido, menos Collor foi caçado. que não foi cometido diretamente por ela, sabe, vale salientar. E tem que saber qual é a gravidade, qual foi o dolo que ela cometeu. Eu acho que um presidente da República tem uma responsabilidade grandíssima. E para isso tem que responder pelos seus atos, sim. Assim como foi reprovado a questão das suas contas em relação ao Tribunal de Contas da União. Agora, as pedaladas fiscais, eu não vejo um dolo tão grande para poder pedir um afastamento. Isso é perigoso porque a gente pode enfraquecer uma democracia que é muito recente, que nós adquirimos ao longo de penas duras. De duras penas, desculpa. Então, deputado, por enquanto, pelo menos isso é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Não é que ser contra ou ser favorável. Eu acho que é o seguinte, existe um rito que tem que ser seguido. Primeiro, a Câmara tem que saber qual é o pedido de impeachment que está sendo pedido. É aquele do Hélio Bicudo, quais são? É em relação às pedaladas fiscais, são as suas contas que foram desaprovadas, que inclusive o STF já julgou que é improcedente a Câmara Federal, enfim, o Parlamento Brasileiro analisar impeachment. Antes era um rito que seguia pela Câmara, depois passava pelo Parlamento, no caso pelo Senado, a Casa Revisora, e a partir daí ela sofreria o impedimento ou não. Hoje já não é mais dessa forma. Eu acho que tem que
tem que se seguir o rito legal. Agora, ser contra ou a favor depende de qual é a situação, temos que analisar friamente, porque é mexer com a democracia que foi alcançada às duras penas. Deputado, o bloco já está chegando no final, a gente já tem que dar um intervalo, mas uma pergunta que não pode faltar, né? O assunto do momento é essa crise aí com o deputado Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. Como é que você está vendo essa situação, essas denúncias seguidas contra Eduardo Cunha mancham a imagem da Câmara de Deputados? Olha, se o deputado Eduardo Cunha mentiu ou não mentiu, se realmente ele feriu a questão da ética e da moralidade que deve ser atingida por um representante naquele parlamento, tem que ser feita uma autorreflexão. Porque eu acho que o futuro de Eduardo Cunha está único e exclusivamente nas mãos dele. Tem que fazer uma autorreflexão e saber se realmente é saudável ou se realmente não existe nenhum tipo de impedimento que ele fique realmente à frente do Legislativo brasileiro para responder sobre esses processos. A gente sabe que Eduardo Cunha tem sido um bom presidente, digamos assim, onde tem trazido realmente uma legitimidade, onde tem trazido uma independência para o Parlamento brasileiro, para a Câmara dos Deputados, mas ele tem que fazer uma autorreflexão e saber realmente o que é mais saudável para o país, se é continuar onde está ou se é responder realmente continuamente como presidente da Câmara. Ok, deputado, infelizmente nosso primeiro bloco já está chegando no final. Gostaria de agradecê-lo aqui por participar do programa, desde já, deixar o convite já para próximas oportunidades, né? Muito obrigado, deputado. Boa obrigado, noite. Danilo, obrigado você também, Pinheiro, sempre à disposição. Agradecer também a todos os colegas vereadores que aqui pude rever, e essa casa tem um apreço especial, que é onde eu comecei a minha vida pública. Muito bem, Pinheirão, vamos para o intervalo agora. No próximo bloco, o Pensando Bem, entrevista com o empresário Edmilson Ferreira. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. Fique atento aos primeiros sinais do câncer infanto-juvenil. Os tumores no cérebro são o segundo, terceiro mais frequentes tumores ali entre os linfomas e o tumor cerebral. E os sinais e sintomas mais frequentes são que a criança parece ter uma regressão do aprendizado. Quer dizer o quê? Então ela já andava, já corria, já brincava, ela começa a tropeçar, ela começa a ter perda do equilíbrio, ela tem dificuldade às vezes de andar, ela volta a engatinhar. Então é como se houvesse realmente um retrocesso no aprendizado motor. Quando ela é maior, o que acontece? Quais são os sinais mais frequentes? São a criança que começa a tropeçar, começa a ter dificuldade na escola de prestar atenção. Ela tem também, às vezes, um desvio no olhar, né? O olhinho fica estrábico, que a gente chama também conhecido popularmente como vesgo, né? Então, ela não tinha e ela passa a ter. Então, é evolução, houve uma mudança de comportamento. O grande problema é que, às vezes, por exemplo, a cefaleia, a dor de cabeça, que é bem frequente no tumor cerebral, vem com vômito, vem com mal-estar, e às vezes esses pacientes são tratados como se fosse uma infecção de intestino, que vem acompanhado com esse quadro de mal-estar, de vômitos, e na verdade acaba acontecendo um atraso no diagnóstico do tumor cerebral. Então aquele vômito, aquela cefaleia, aquela tontura, uma criança que está tropeçando muito, tem que ficar alerta porque pode ser um tumor cerebral. A TV Câmara apoia o Setembro Dourado. Bom, estamos de volta para cumprirmos o segundo bloco do programa Pensando Bem. E conosco aqui o empresário Edmilson Ferreira, que é presidente do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços do Rio Grande do Norte, além também de ser diretor da Interforte, uma empresa que emprega muita gente. E, inicialmente, boa noite de Edmilson aos telespectadores do programa Pensando Bem. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, Danilo. É um prazer enorme estar aqui com vocês para combater um papo sobre a situação atual do setor de serviço no Rio Grande do Norte e no Brasil. Bom, a gente só trata de crise, né, Edmilson? Vamos começar logo perguntando a você como é que está o setor que você
está à frente aí do sindicato e nessa crise? Eu sou vice-presidente da FEBRAC, que é a Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços, de aceio e conservação. E a gente tem tratado essa crise nacionalmente, não é uma crise pontual aqui do nosso estado, é uma crise onde ela está se dando a nível nacional. E todos os estados estão passando por essa dificuldade. Agora, recentemente, a presidenta Dilma editou um decreto, dia 13 agora de outubro, cortando vários serviços, dentre eles o setor de terceirização, o setor de limpeza e conservação, onde determina que 20%, uma redução no custo de 20% com com as atividades de terceirização, entre outras. Então, eu estava fazendo uma conta rápida ali, o nosso setor emprega 2,5 milhões de trabalhadores. Se desses 2,5 milhões de trabalhadores, você tem aí 60% no setor público e 40% no setor privado. Eu estou falando aí de 1,5 milhão de trabalhadores. Se você colocar 20%, dá 300 mil trabalhadores no Brasil todo demitidos. E nosso estado não é diferente, Pinheiro. A gente, aqui, por exemplo, só a minha empresa de janeiro a setembro, agora nós já demitimos mais de 500 funcionários. A crise é grande. Eu tenho informação, inclusive, Edmilson, que existe uma inadimplência muito grande dos órgãos públicos, né? Exatamente. Eu acabo de vir de uma reunião agora com vários outros empresários do setor para tratar exatamente da situação da inadimplência. E nós estivemos reunidos com o secretário com o objetivo de achar uma solução. A gente está vendo alguns órgãos, algumas prefeituras, algumas entidades federais que está com 4, 5 meses de atraso para o pagamento as empresas terceirizadas. Isso, as empresas não aguentam mais. Elas já estão numa situação onde o limite financeiro de fluxo de caixa dela acabou. E essa reunião que nós tratávamos há pouco era exatamente para achar uma solução. E foi muito debatido, nós encontramos, vamos discutir qual é a condição de pagar. Então, se discutir uma posição, vai se levar os trabalhadores para se buscar um entendimento junto trabalhador, contratante e os órgãos fiscalizadores. Danilo. Edmilson, você tem informação de qual o tamanho da dívida do governo do estado, ou das prefeituras, ou da prefeitura do Natal especificamente, com as empresas do setor? Hoje o setor ele emprega aproximadamente 20 mil trabalhadores. É o número aqui no estado do Rio Grande do Norte, são 20 mil trabalhadores. Especificamente, o total da dívida, eu não sei mensurar, mas o que eu posso dizer é que a prefeitura hoje existe um atraso, em média, de 4 meses com os fornecedores da área de terceirização de serviço. O Estado, não sei exatamente, mas está próximo disso. Então, as empresas estão sufocadas porque, além de ter esse atraso, a gente tem outro problema, Pinheiro. A gente tem um problema onde, na hora que você demite, você não está fornecendo uma água mineral, você não está fornecendo uma compra de carro, está fornecendo pessoas. Então, o nosso setor tem uma particularidade a mais, que é, na hora que você demite, aí o seu custo aumenta, porque você tem que ter o custo de demissão. Então, esse custo de demissão, evidentemente, já está contemplado no contrato. Mas, o fato de estar atrasado, a prefeitura não está pagando, então, esses provisionamentos que seriam para possíveis rescisões, elas não estão. Então, na demissão, acaba gerando um custo maior para o contratante. A gente vive uma crise política que tem reflexos na parte econômica do país, né? No entendimento empresarial, existe alguma perspectiva para 2016 ou a tendência é piorar essa situação? A gente tem discutido isso muito lá na federação, a questão da crise, qual é a perspectiva, até quando vai durar. Eu tenho dito sempre, olha, a crise ela pode ser uma oportunidade, a crise é bom porque não vai piorar mais, ela vai chegar um momento que vai melhorar. Aquela história, tem gente que na crise, uns choram, outros vendem lenço. Então, é momento de oportunidade, mas, infelizmente,
Na minha opinião, eu acho que essa crise vai perdurar até 2017. 2018 a gente vai começar a ter uma luz ali no final do túnel. É muito tempo, né? Eu acho que vai ser a gente está sofrendo. Perspectiva para 2016. A saída de Dilma Rousseff, uma possível saída de Dilma Rousseff Melhora? do cargo, melhora ou piora a situação? Tá. A pior situação é a situação, ao meu ver, nessa instabilidade econômica e política. Então, enquanto perdurar essa estabilidade, essas duas estabilidades, que uma está junto com a outra, é pior para todo mundo. Eu acho que quando se decidir, quando acabar com essa estabilidade, a tendência é assim, se estabilizou, agora vamos administrar a crise. Porque essa insegurança que no momento atual está, que eu acho que é o que está levando a pior ainda, principalmente a política, que causa toda essa insegurança. Só piora. Só piora. Edmilson, o senhor estava dizendo aí que essa crise, na análise do senhor, talvez dure aí até 2018, né? Quer dizer, 2018 vai estar começando a melhorar, né? Dura até 2017. Como é que as empresas podem fazer para sobreviver esse período, né? Afinal de contas, como o Pinheiro está dizendo, é um período longo, né? Vai ser difícil aí para todo mundo esses próximos 2 anos. Como é que a gente faz? Tem algum segredo para os empresários aí sobreviverem até lá? A gente está vendo, não só no setor de prestação de serviços, a gente está vendo recentemente aí alguns acordos onde as grandes montadoras estão se reunindo com os sindicatos e buscando soluções de não demissão. O governo entra, eu entro com a parte do seguro-desemprego, reduz, inclusive, salário do trabalhador para não demitir. E no setor da gente não é diferente, eu acho que a gente tem que buscar. Essa reunião de hoje foi uma busca de uma solução onde a gente consiga conciliar o trabalhador, o salário do trabalhador, talvez a não demissão do trabalhador, uma vez que está posto aí que se não pode pagar, não tem outra saída, a não ser demitir. Então a gente está junto com o sindicato dos trabalhadores, sindicato patronal e contratantes, para exatamente juntos buscar uma solução para atravessar essa crise que eu imagino que vai passar 2016. O problema é sério, porque a crise leva ao desemprego e o desemprego, logicamente, leva inclusive à violência, né? A violência diminui o consumo, diminui os impostos. É uma bola de neve, né? Então, é complicado. Então, a coisa não é tão fácil. Acho por isso que essas alternativas de conciliação, de buscar alternativas que desempreguem a menor quantidade de pessoas possíveis, entendo eu, que é a melhor alternativa. Edmilson, o senhor estava dizendo que a prefeitura deve em torno aí de 4 meses, né, as empresas, e o governo também não tem exatamente a quantidade de meses, mas deve alguma coisa às empresas. Especificamente, uma pergunta que eu não poderia ter deixado de fazer naquela oportunidade, ainda bem que ainda estamos no ar, com a prefeitura e com o governo, eles têm prometido pagar a dívida? Como é que está a negociação com ambos os poderes aí? Eu acho que tanto o governo como a prefeitura, eles têm interesse em pagar. Realmente a gente sente a boa vontade e o interesse em resolver o problema. De fato, o que não existe é recursos, não tem dinheiro. Então, está se buscando, nós como sindicato patronal, junto com o governo, junto com a prefeitura, tentando achar uma forma de conciliação. Eu, às vezes, estou falando que quem parte da administração, do governo e da prefeitura, os fornecedores hoje é que estão bancando. Você há de convir que é um volume muito alto de financeiro que os fornecedores estão aportando na prefeitura e no governo do estado. Você vai ver, se você me pediu um número, se você colocar aí uma média de 3 a 4 meses de atraso, aí você coloca empresas de lixo, empresas de terceirização, locação de carro e por aí vai, é um volume muito grande financeiro de débito com o Estado e prefeitura com os fornecedores. O que eu acho estranho é, por exemplo, uma crise danada dessa, não existe dinheiro para a saúde, não existe dinheiro para pagar as empresas prestadoras de serviços, não existe aumento salarial, mas a prefeitura está contratando artistas caríssimos para vir agora para o final do ano e Natal, né? Aí é a questão de gestão, né?
eu não posso entrar no assunto da gestão, nem do governo, nem da prefeitura. Eu acho que tem solução, acho que o prefeito ele é um bom gestor, ele tem encontrado a dificuldade dele, agora precisa conversar, e isso ele tem demonstrado de querer resolver o problema das empresas de terceirização, dos que eles chamam de terceirizados. Então, esse problema, de fato, o prefeito ele tem buscado resolver na conciliação. A questão de caixa, de estar contratando mais do que eu deveria, eu acho que não deveria, porque se você hoje já existe um débito muito grande, mas é uma questão de gestão administrativa que eu não posso... A justificativa é de que esse dinheiro é um dinheiro carimbado para aquele Natal fim, em Natal, é aquele verdade. fim, Né? Natal, que não deixa de uma ser boa saída. uma boa, porque até porque... Não, mas também precisa, porque Natal vive de turismo, então acho que é importante... Sim, mas ter pelo uma menos boa- valorizasse os cantores daqui, né? É verdade. É empresário Edmilson Ferreira, presidente do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviço, né? Pode me corrigir. Do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Estamos chegando ao final do Pensando Bem, infelizmente não temos mais tempo. Gostaria de agradecer aqui a presença do senhor. Muito obrigado novamente, boa noite. Muito obrigado a vocês, obrigado Pinheiro, obrigado Danilo. Estou às suas ordens, as ordens de vocês aí, sempre que precisarem aí, a gente está aqui à disposição. Joaquim Pinheiro, boa noite, meu amigo. Tá Até bom. segunda-feira. Boa noite, até segunda. E boa noite a todos aí de casa que nos acompanharam até o final. A gente volta na próxima segunda-feira. Até lá. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.